de hoje eu trouxe uma bolsa eco bag, né? Tipo eco bag pra praia ou para você poder usar no dia a dia. E é super simples, fácil de fazer. O vídeo tá um pouquinho demorado porque eu tive que explicar um pouquinho do passo a passo para as pessoas iniciantes, mas não tem mistério nenhum porque foi utilizado apenas um único ponto. E essa receita foi feita nas agulhas circulares, mas pode ser perfeitamente adaptada para agulhas retas. E se você gostou, por favor, já deixa o seu like, continue assistindo e vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar uma agulha circular número 4 e 2 novelos de barbante de cores diferentes. Mas se você quiser trabalhar com uma cor só, não tem problema, é opcional. E a agulha circular também é opcional. Se você não gosta, se você não sabe trabalhar com agulha circular, essa receita permite que você trabalhe com agulhas retas também. A espessura desse fio aqui é 306. Para você ter uma noção, ele é quase da mesma grossura do fio Anne ou Camila Fashion. Esse fio pede agulhas para trabalhar, né, número 3, 3,5. Eu vou trabalhar com fio de forma dupla, a ponta de dentro do novelo e a ponta de fora. E eu quero utilizar, mesmo com a forma dupla, a agulha número 4, porque eu quero que o meu trabalho seja um pouquinho mais firme. Mas nada impede de que você trabalhe com uma agulha um pouquinho mais grossa. Eu recomendo que você faça uma amostra com o fio e a agulha que você pretende trabalhar. Faça uma amostra e veja se está do seu gosto. É permitido você trabalhar também com a agulha 4,5, se você não tiver agulha número 4. É com a agulha que você tiver em casa. Não precisa comprar agulha para fazer essa receita. Você pode usar o fio que você tiver e a agulha que você tiver. Eu vou trabalhar hoje com a agulha circular número 4. Esse cabinho aqui é de 80 centímetros. Porque eu não quero que o meu trabalho tenha costura nas laterais. Então, o meu trabalho vai ter costura só no fundo. E quando a gente trabalha com agulha circular, a gente precisa de um marcador. Qualquer coisinha que sirva para separar o início e final de cada carreira. Eu aqui no caso, eu gosto de usar esse lacinho aqui, que eu chamo de lacinho do amor. Mas se você não tiver o lacinho do amor, você pode usar uma alcinha de sutiã, aquela partezinha de plástico. Você pode fazer uma argolinha com um fio de outra cor, mais grossinho. É o que a sua imaginação permitir e que dê para usar para separar as carreiras. A diferença da agulha circular para agulhas retas é que quando você trabalha com agulhas retas, você precisa tricotar o lado direito e o avesso do trabalho. Com a agulha circular, você só faz um lado. Você trabalha pelo lado direito e o lado avesso já sai automaticamente. E não precisa da costura também. O jeito de colocar os pontos na agulha é o mesmo jeito de se colocar nas agulhas retas. Não tem mistério. Então, se você vai trabalhar com agulha circular como eu, é necessário 120 pontos. Mas, se você for trabalhar com agulhas retas, vai ser necessário fazer duas partes iguais. Então, você divide esses 120 pontos por 2. A primeira parte você coloca 60 pontos na agulha, trabalha, e depois você faz a outra parte igual com 60 pontos, ok? Então, eu vou começar com essa cor aqui e vou colocar os 120 pontos.
Eu já coloquei aqui os pontos na agulha. Me sobrou esse pedaço aqui de fio que eu deixei mesmo, porque eu vou costurar o fundo com esse fio aqui. Então, eu costumo fazer assim, para não me atrapalhar. Mas isso aqui é opcional, não é regra. Eu já acostumei a fazer assim. Você pode deixar somente a pontinha aqui e depois, na hora de costurar, pegar outro fio, ok? Aí, aqui eu dou só um nozinho pra poder prender. Prontinho. Aqui na agulha eu tenho 120 pontos. E existem várias maneiras de se fazer a união aqui. Eu gosto de fazer a união com mate simples. Então, para eu fazer um mate simples, eu preciso de um ponto a mais aqui. Então, eu tenho 120 pontos, eu preciso fazer mais um ponto. Então, eu faço aqui. Tenho 121 pontos agora. Vou dar um nozinho aqui, como eu sempre faço, né? Meu primeiro pontinho ficar firme, não ficar laceado. Mas isso aqui também é opcional. E agora sim. Antes de fazer a união, é necessário que essas pontinhas aqui fiquem voltadas para baixo. É necessário estar alinhado para não dar diferença depois, para o trabalho não ficar torcido. Porque se ficar torcido, vai ter que desmanchar tudo. Então, primeira coisa é observar. Ó, tá tudo viradinho para baixo. Aí, agora sim, eu posso fazer a união. Eu vou utilizar, né, o marcadorzinho. Aqui, na hora de fazer a união, você pode fazer também com 2 pontos juntos, não tem problema. Tá? Então, eu passo o primeiro pontinho sem fazer. Faço um tricô. Ou então, eu faço assim, eu pego o último ponto e passo esse aqui por cima. Também não tem problema. Então, eu pego aqui agora, a forma mais simples que eu acho de fazer é assim. Faço aqui um tricô. Ou então, eu só passo esse ponto aqui e passo aqui por cima. Assim. Agora, eu vou colocar aqui o marcador e vou dar início ao trabalho. O pontinho que eu vou utilizar agora é o ponto arroz, tá? É o ponto arroz simples. Mas, se você quiser fazer o ponto arroz duplo, se você estiver trabalhando com uma quantidade de pontos que sejam múltiplos de 4, também, ok. Você pode utilizar o ponto que você quiser. Se você é iniciante e quer fazer somente com um ponto em tricô, ok também. O ponto arroz simples, eu vou começar, então, com um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Sempre intercalando aqui, como se eu fosse fazer a barra 1 por 1, só que não. Eu vou fazendo, então, essa primeira carreira até chegar aqui no marcador de novo. Então, eu fiz aqui um tricô, um meia, um tricô, um meia. Cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui um meia, um tricô,
vou finalizar com um ponto meia. O marcador, eu só vou passar para a agulha, assim. Ele vai sempre acompanhar. Como eu terminei aqui em meia, aqui, ó, eu comecei com tricô. No ponto arroz, a gente vai desencontrar. Se eu seguir aqui fazendo tricô e meio, eu vou fazer a barra 1 por 1. Como eu não quero a barra 1 por 1, eu quero o ponto arroz, eu vou desencontrar o ponto. Desencontrar o ponto é o quê? É fazer meia onde é tricô e tricô onde é meia. Eu vou intercalar. Então, na primeira carreira, eu comecei com ponto em tricô, agora eu vou começar com o ponto meia. Então, eu faço um meia, um tricô, um meia, um tricô. Vou fazendo isso até chegar aqui no finalzinho da carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho da carreira, eu volto aqui a primeira carreira. Então, sempre vai ser assim. Uma carreira eu vou começar com ponto tricô, na outra eu vou começar com ponto meia. Na outra eu vou começar com tricô e depois com ponto meia. Eu vou fazendo assim por aproximadamente 5 centímetros. Por que 5 centímetros? Porque esse ponto arroz, ele vai servir de base. Então, esse trabalho é feito, ó, de baixo para cima. Depois vai ser costurado somente aqui embaixo. Então, essa base vai ser de aproximadamente 5 centímetros. Vou fazendo aqui e já retorno para mostrar o efeito do ponto e dar continuidade ao trabalho. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho 5 centímetros. Esse tamanho aqui, você pode alterar se quiser. O pontinho ficou assim. Eu vou concluir essa carreira, fiz um meia, um tricô e vou passar o marcador para cá. Agora, eu vou substituir um fio desse aqui. Eu estou trabalhando com 2 fios da mesma cor. Agora, eu vou trabalhar com um fio dessa cor e um fio dessa cor. Eu vou mesclar. Eu acabei cortando aqui os 2 fios, era para ter cortado um só, mas não tem problema. Eu vou passar o marcador para cá, porque eu vou passar essa partezinha aqui, esse fio que eu cortei, para cá, para poder ficar do lado avesso. Aí, eu devolvo o marcador para cá e pronto. Agora, com esse fio aqui, né, com esses 2 fios, eu vou continuar o trabalho, acompanhando o ponto. Então, aqui, eu terminei com o ponto tricô. E aqui me pede meia, então aqui eu vou fazer tricô. Só que, quando eu faço a troca dos fios, eu costumo fazer uma carreira toda em ponto meia, para parte da troca ficar do lado avesso, para não ficar aparecendo. Então, com esses 2 fios, eu vou fazer já o ponto meia. Assim. Eu faço dessa forma aqui. E agora, com essas 2 pontinhas, eu vou dar um nozinho. Assim. Fazendo o ponto meia, eu vou mostrar como que fica o lado avesso.
Fica assim, desse lado. Do lado avesso, vendo a diferença aqui da cor, da união, fica aqui por dentro. E eu gosto mais assim. Mas se você quiser continuar sem fazer essa carreira em ponto meia, também é opcional, vai do gosto de cada pessoa. Então, toda vez que eu for fazer a troca de cores, eu vou fazer essa carreira em ponto meia antes. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer o último pontinho em meia e vou passar o marcador pra cá, assim. Agora, eu vou continuar o ponto. Então, aqui, eu vou fazer um tricô, porque aqui tem meia. Eu vou seguir a sequência do ponto. Então, eu vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia. Eu vou fazer 10 centímetros com essa cor. E retorno para poder mostrar a próxima cor, né? A próxima forma de continuar o trabalho. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. Eu tenho 10 centímetros. E no total, aqui da base, eu tenho 15 centímetros. Agora, eu vou trocar de cor. Eu tenho aqui um fio clarinho e um mais escuro. Eu vou trabalhar com os dois fios claros. Então, eu vou cortar essa parte aqui. Eu vou concluir aqui esse último pontinho. Vou passar o marcador pra cá e fazer a troca de cor. Cortei aqui, essa partezinha aqui, eu vou jogar aqui pra trás. E com a outra ponta, também vou começar aqui por trás. Fazendo essa troca de cor, o procedimento vai ser o mesmo que eu fiz aqui. Vou fazer uma carreira todinha em meia, para depois manter o ponto arroz. Então, eu já começo aqui fazendo o ponto meia. Aqui eu vou amarrar. Eu costumo amarrar sempre depois de fazer o pontinho para manter a tensão. Eu concluindo aqui essa carreira toda em ponto meia, vou permanecer com o ponto arroz, seguindo na sequência, por 10 centímetros também. Eu vou fazer do mesmo tamanho aqui, tá? O mesmo tamanho que eu fiz esse mesclado, eu vou fazer com essa cor. E retorno para mostrar o resultado.
Eu já fiz aqui os 10 centímetros. E no total de 25. Agora eu vou trocar a cor. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou explicar o que que eu vou fazer. Eu vou passar novamente para essa cor aqui. Eu vou repetir esse mesclado, né? Eu vou cortar aqui esse fio. Vou repetir esse mesclado e vou finalizar com essa parte. Então, eu vou fazer mais 10 centímetros e depois mais 5 centímetros dessa cor aqui. E retorno para poder fazer o arremate. E depois, o próximo passo que será as alças, né? A confecção das alças. Eu já fiz aqui a quantidade necessária. E eu comecei com essa cor e terminei com a mesma cor. Então, eu fiz essas duas partes aqui, eu repeti aqui no final. Eu só intercalei com essa corzinha clara. Fiz aqui 5 centímetros, igual aqui. Então, aqui tem 5 centímetros, aqui também. E essas 3 cores aqui tem 10 centímetros cada. Eu vou finalizar, né? Eu vou fazer agora a carreira do arremate. Lembrando que o arremate você pode fazer da maneira que achar melhor, da maneira que você sabe fazer. Então, vou finalizar aqui para poder tirar o marcador, meia. Terminei aqui em tricô. Eu vou seguir o arremate como se eu fosse continuar os pontos. Então, aqui tem meia, eu vou fazer um tricô e um meia. Vou passar o tricô por cima. Aqui eu tenho meia, eu vou fazer um tricô. E passo por cima. Aqui eu tenho um tricô, eu vou fazer um meia. Passo por cima. Eu preciso sempre de 2 pontos aqui nessa agulha aqui, após o marcador, para poder passar um ponto por cima do outro. Então, eu vou aqui. Um tricô. Passo por cima. Um meia. Passo por cima. Um tricô. Passo por cima. Um meia. Passo por cima. Um tricô. Passo por cima. Vou fazendo isso até eu chegar aqui no marcador. Ó, já vai saindo da agulha e ficando dessa forma aqui. Cheguei aqui no final, no último pontinho, posso cortar esse fio. E eu não preciso cortar muito grande, porque eu não vou costurar. Eu apenas vou terminar aqui o acabamento e esconder o fio depois. Então, eu vou cortar aqui. E vou passar por dentro. Assim. Aí, aqui, eu vou ajeitar. Esse marcador aqui já posso tirar. E a agulha também eu posso tirar. Essa marca que ficou aqui, né?
é porque quando termina a carreira com um ponto e repete o outro, fica com 2 pontos iguais, ó. Ficam 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, então, aparece um pouquinho. Então, feito isso, com a ajuda da agulha de tapeçaria, é só ajeitar aqui. Para poder ficar no mesmo relevinho. Eu já arrematei aqui, e eu já fiz o arremate também, né, o acabamento também do lado avesso, daquelas pontinhas das emendas. Então, não tem nada aparecendo aqui. Feito isso, agora eu vou costurar aqui embaixo, com esse pedaço aqui, que eu deixei sobrando no início do trabalho. Então, agora eu vou soltar essa parte. E costurar. Existem várias formas de se fazer a costura, você pode costurar da maneira que achar melhor. Então, eu vou costurar aqui e já retorno. Prontinho. Depois de costurada, a bolsa ficou assim. Desse jeitinho. Terminada essa parte, nós vamos, né, partir para a parte das alças. Agora, para fazer a alça, você vai escolher a cor que quiser. Eu resolvi fazer dessa cor aqui mesmo. Só que nessa minha escolha, o fio não deu. Eu consegui fazer apenas uma alça da bolsa e o fio acabou aqui. Então, para eu concluir a outra alça da bolsa, eu vou precisar de mais um novelo. Se você não tiver mais um novelo desse, você pode fazer mesclado com esse aqui. Porque me sobrou esse tanto aqui. Então, se eu fizer mesclada, dá pra fazer a alça. Mas eu resolvi fazer assim, então eu vou utilizar mais um novelo. Então, com a pontinha de dentro e a pontinha de fora, eu vou trabalhar com o mesmo processo. Fio duplo. E aqui, para essa largura, eu precisei de 10 pontos. Então, com a agulha número 4 mesmo, tá? A mesma agulha que foi feita a bolsa. Aqui foi feita a circular e a alça eu vou fazer com a agulha reta. Mas a numeração é 4. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Se você quiser mais largo, por gentileza, só acrescentar mais pontos. Essa pontinha aqui eu vou deixar mesmo para poder costurar depois. Agora, é só manter esse pontinho aqui, o pontinho arroz. Só que eu vou trabalhar com pontinho de borda, porque eu quero que a beiradinha fique dessa forma aqui.
Então, eu vou, primeiro pontinho, só passando para a agulha, sem fazer, e começo aqui. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. O último pontinho de borda, eu também vou fazer em tricô, mas você pode fazer em meia se quiser. Eu vou fazer em tricô mesmo. E agora, a segunda carreira, eu vou repetir um ponto sem fazer e vou fazer onde é meia tricô, e onde é tricô, eu vou fazer meia. Um tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia e termino com um tricô. Eu vou seguir com essas duas carreiras por 50 centímetros. Eu resolvi fazer com 50 centímetros, mas você pode fazer com 45, com 48 ou com 52. O tamanho também você quem determina, ok? Então, eu vou fazendo aqui e já retorno para mostrar como que eu fiz para costurar. Eu já estou aqui com as duas alças prontas. O arremate que eu fiz aqui foi o mesmo que eu utilizei aqui, com 2 pontos na agulha e passando um por cima do outro. E eu tenho aqui 50 centímetros. Lembrando que esses 50 centímetros está sem esticar a alça. Então, com o peso da própria bolsa, conforme o uso, tende a ceder. Então, vai esticar, tá? O tricô não é igual ao crochê. O crochê já é mais firme, não tem muita elasticidade. Mas o tricô, com o peso, ele tende a crescer um pouco. Então, deve ficar aproximadamente com 60 centímetros. Então, eu tenho 50 centímetros de comprimento em cada alça e aproximadamente 5 centímetros de largura. Agora, a parte da costura vai ser assim. Eu vou deixar um espaço aqui de aproximadamente 5 centímetros e vou costurar aqui em cima. A posição da alça vai ser, ó, a mesma. Eu vou fazendo assim, vou deixar 5 centímetros aqui, vou costurar aqui. Nessa posição, ó, na mesma, ó. Eu não vou torcer a alça nem nada. Vai ser desse mesmo jeitinho aqui. Vai ficar assim, mais ou menos, ok? Vou fazer isso dos dois lados. Então, essa alça eu vou costurar desse lado e a outra alça eu vou costurar do outro lado, da mesma forma. Eu vou costurar aqui e retorno para mostrar. Eu já estou aqui com a bolsa, com as alças, né, devidamente costuradas. E ficou assim. Então, ela ficou aqui com aproximadamente 40 centímetros de comprimento, né? Ó, 5 mais 5 aqui, 10, 20, 30, 40. Só diminuiu aqui na costura. De largura, eu tenho aqui 38 centímetros. A alça tem 5 centímetros de largura e 50 de comprimento. E é isso, tá prontinho para ser usado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha, ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu,
por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.